A mídia como um todo impacta as nossas vidas, inclusive a publicidade. O que acontece é que esse impacto vem desde muito cedo sem que a gente perceba a influência disso nos nossos comportamentos. Ou seja, as crianças são fortemente impactadas pela comunicação. E hoje a gente vai falar do que a gente pode fazer para entender, preservar e proteger o público infantil. E esse assunto pode ter milhares de olhares, de nuances, de características específicas. Hoje, especificamente aqui no Fala Mercado, a gente vai apontar dois ângulos. O de quem cria e o de quem protege a criança. O de quem cria para a criança e o de quem protege a criança. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho o Head de Criação na Ponto Hub, que é o Márcio Ramp, que também tem atuação em projetos infantis. Do meu lado direito, a advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, a Liane Dornelles, que também estuda a publicidade para criança no meio digital. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Prazer muito estar obrigada. Aqui. Acho muito importante essa troca, que a gente já, tantas vezes a gente fala sobre esse assunto. Vou contar para vocês que a gente está tentando gravar este episódio faz mais de 60 dias. Vai nascer. Que honra poder participar, então. Ainda mais num assunto que é tão caro, assim, especialmente para a parentalidade como um todo. Então, acho que vai ser bem interessante. Vai ser. Bom, esse vai ser um daqueles episódios que eu vou tentar aprender ao máximo, até porque, né, gente, vou puxar a brasa pro meu assado como uma mãe de uma criança de 3 anos, esse assunto me interessa pra caramba. Legal. Mas, como a nossa audiência sabe que neste programa o protagonismo é do mercado, quem fala são eles, vamos ao que interessa. Vamos. Em primeiro momento, eu quero uma pergunta muito ampla, né, mas pra gente começar a aquecer aqui os nossos motores e muito simples. Como é que vocês veem hoje a relação da mídia com as nossas crianças? Márcio, com licença, vou começar pelas damas. Claro. Obrigada, Márcia. Bom, eu acho que a questão das crianças na mídia, a gente precisa dar um passo atrás e ser um pouco interdisciplinar para poder compreender. As crianças têm tido acesso muito prematuramente a mídias sociais, a publicidade, propaganda, de diversas formas. Então, acho importante a gente ter em mente que os estudos neurocientíficos sobre o desenvolvimento infantil, eles vão falar que as sinapses neurais das crianças são realizadas 90% na primeira infância. Ou seja, é o maior grau de desenvolvimento e vai depender muito do meio e do estímulo que ela tiver para que essas sinapses possam ser um pleno desenvolvimento também adequado de acordo com a própria natureza, por assim dizer, né? Esses estímulos, quando são com seus pares ou com os seus responsáveis legais, eles são a base do desenvolvimento cognitivo infantil. E a outra questão, no que tange às mídias, é que a criança, dos 6 até os 8 anos de idade, ela não consegue identificar qual é a diferença entre o entretenimento e qual é a diferença entre a publicidade ou a propaganda. Ou seja, ela imagina que é tudo a mesma coisa. Conforme ela vai se desenvolvendo, e também tem muito essa questão dessas sinapses, né, desse salto de desenvolvimento, ela vai entendendo o que é, mas não consegue se proteger desses estímulos mercadológicos. Então, do ponto de vista que a gente está conversando hoje, eu acredito que a gente precisa prestar bem atenção nesses marcos importantes de desenvolvimento e o que a gente está oferecendo e com que qualidade e com que responsabilidade a gente está oferecendo para essas crianças, né? É uma responsabilidade a gente deixar elas dentro do ambiente digital e não dar nenhum suporte, não dar nenhuma informação e também não monitorar esses espaços. Perfeito. Acho que é isso aí. Primeiramente. Ótimo. Vamos começar, aquecemos bem já. Esse debate, para mim, a palavra-chave dessa questão toda é responsabilidade. Nós, como publicitários, como criativos,
esse deveria ser sempre o norte. Eu trabalho também com histórias em quadrinhos e a gente estava comentando fora do ar ali, por exemplo. Para mim foi um marco, a primeira vez que me chamaram para produzir um material para o público infantil. Como eu falei antes para ela, ali fora a gente estava comentando sobre isso, que tu como criativo já fica todo feliz, já sai fazendo um monte de coisa, criando um monte de processos, mas depois tu vais ter que entender que tipo de linguagem tu tem que usar. Eu participei de um projeto que a gente criou um material infantil, eles me convidaram para fazer o material para uma preservação ambiental, era um projeto do Rotary, um projeto de impacto positivo, e eu propus as histórias em quadrinhos. Então tu vai naturalmente cair na temática infantil e vai falar para o público infantil. Então tu compõe, tu faz a criação, todo mundo acha muito bonito. Mas quando tu escreve o roteiro, a gente passava por um crivo de psicólogos. Pessoas que iam avaliar qual era a linguagem que estava sendo feita. E eu, como criativo, fiquei impactado com aquilo. Eu disse, nossa, esse é o jeito certo de fazer. Porque eu achava que realmente que tinha linguagens que eu usava que eram próprias. E realmente elas diziam o que tinha que dizer, mas não era daquele jeito, falando das sinapses, da cognição e tal. Então, eu acho que primariamente isso, responsabilidade. Muitas vezes, claro, principalmente em relação com alguma marca, algum produto, pode ter algum viés mais mercadológico, alguma tendência de querer vender mais, mas tu como criativo, tu tem que ter essa responsabilidade, que é ética, que é com criação. A gente que tem filhos sabe como é, tá? Porque não adianta nada tu tá criando lá e tá vendo que teu filho tá sendo impactado aqui, então tu tem que ter um meio termo, e eu acho que isso passa por essa palavra, responsabilidade. Saber qual é a técnica, saber quem pode te dar o suporte certo e saber que tu não é o dono da verdade, que tu tem que falar com quem sabe. Não, é interessante porque o criativo, o publicitário já tem isso naturalmente, mas o criativo mais ainda, na galera da criação, toda vez que vem um projeto diferente, é o momento de, não só de brilhar, mas assim, é o momento de tirar aquele monte de loucura na cabeça de vocês pra fora, né? E aí tu te depara com, opa, não, peraí, mas eu não tô criando pra uma marca qualquer, eu não tô fazendo uma campanha, não é apenas uma campanha. Eu preciso entender quais são os cuidados que precisam ser tomados, né? Sim. Muito bom. Gente, o objetivo de qualquer empresa é, naturalmente, o lucro, né? A não ser que seja uma ONG. Claro. Mas quando atinge crianças, a gente tem que se perguntar a que preço esse lucro, esse objetivo vai ser perseguido, né? Então, em que nível ou de que forma vocês acham que a mídia interfere no comportamento das crianças? Porque a gente sabe que nós somos impactados pela mídia, seja jornalismo, seja publicidade, seja entretenimento, desde muito cedo, né? Muito cedo. Claro, nós, que provavelmente somos contemporâneos, nós somos crianças criadas na frente da televisão. Sim. De uma televisão, de um canal aberto. Numa lógica bem diferente de hoje, né? Até a própria propaganda na época do eu tenho, você não tem. Era assim, abusos mercadológicos de comparação e um estímulo ao consumo absurdo. Não, e sem contar, assim, a gente sempre fala muito isso quando a gente discute a mídia dos anos 90, né? A imprensa, principalmente, ou o entretenimento dos anos 90. Gente, a gente vê o Domingo Legal. Sim, a gente vê a banheira do Gugu com 9, 10 anos, né? Em compensação, hoje as nossas crianças são, como a gente estava falando, altamente impactadas pela tecnologia, que é ainda mais difícil de monitorar, né? Porque eu acho que a gente tem um marco aí de que antes do boom da tecnologia e dos meios digitais, tinha um comportamento diferente, um pouco entendimento dos nossos pais sobre essa responsabilidade. Tudo era muito aceitável, né? Tudo era muito normal. Hoje, porém, a gente tem esse entendimento de que o eu tenho, você não tem, é extremamente nocivo à cabeça de uma criança. A gente tem o entendimento que o Domingo Legal é um programa inaceitável no domingo de tarde, né? Ainda mais no horário que é. Ainda mais no horário que era. Em compensação, a gente tem um outro desafio, que é esse monitoramento digital, né? Que muitas vezes foge do nosso controle, né? E assim, não só a criança, a gente pode falar também um pouco desse pouco controle do adolescente, né? Que aí a gente tem a coisa, não pode invadir também a privacidade, tem assim, enfim. Então, como é que vocês acham que tudo isso que a gente falou aqui interfere nesse comportamento? É uma questão muito, muito delicada, porque já existem alguns estudos que vão dizer que as nossas crianças, as nativas digitais, né, que já nasceram... Os nossos filhos. Que já nasceram nessa conectividade, elas vão ter problemas de
às vezes obesidade, erotização precoce, tem questões também de baixa resistência à frustração. É muito, eu tenho tudo, eu tenho o tempo todo, né? Então, eu tenho on demand, né? Eu vivo numa vida de plataforma. Então, eu não preciso esperar o domingo para poder assistir o Três Espiãs Demais, por exemplo. A gente falou isso ali, Eu tenho o que eu quero. Então, essa baixa resiliência e essa baixa expectativa a frustrações me deixa, né, absurdamente preocupada com o futuro das nossas infâncias, né? Como mãe e como advogada, né? Exatamente. Porque assim, ó, o que nós temos na legislação, o único direito constitucionalmente previsto com absoluta prioridade, não tem nenhum outro artigo dos 250 da Constituição que fala absoluta prioridade, é só o das crianças, nenhum outro. Então, a proteção integral da criança, ela é um objetivo de nação, né? Na época do Constituinte. Então, o que nós... E ainda é muito bonito o artigo, o 227, que ele vai dizer o seguinte, é dever do Estado, dos pais, dos responsáveis, da comunidade. Então, é dever de todos nós, né? Essa proteção. No momento que a gente vai dar um dispositivo, a gente precisa monitorar, a gente precisa estar em cima, a gente precisa explicar, porque não é assim, proteger a criança da internet, é para a internet, ela vai ter mecanismos, ela vai saber que tipo de comportamento é aceitável, que tipo de comportamento não é inaceitável. Eles não têm uma ética, né? Eles não sabem o que é certo, o que é errado. Sim. Então, é muito conversa nesse sentido. E já existem algumas... propostas legislativas que pretendem atualizar as leis que nós já temos para o mundo digital, ainda ocorrendo não tão rápido como a sociedade precisa, precisaria, né? Mas é porque, na verdade, assim, o que o direito ele faz? Ele protege de acordo com a mudança de valores e as questões sociais. Então, para tu ter uma discussão jurídica, para tu ter um projeto de lei aprovado, especialmente se é de regulação de Big Techs, ela vai ter um processo legislativo muito moroso, muito conversado, sociedade civil vai estar envolvida. Então, não é uma coisa do dia para a noite. E é possível que após uma aprovação legal nesse sentido, 2 dias depois já surge uma nova tecnologia que não alcance. A lei não acompanha, Exatamente. Né? A justiça não acompanha. Não quer dizer que a gente não tenha mecanismos suficientes, né? A gente tem já positivado na nossa legislação que a proteção das crianças é um projeto de nação, então é proteção integral, então a gente não pode invisibilizar essas crianças dentro desses ambientes. Nem negligenciá-las, exatamente. Né? Mas a gente vai ter que usar o que a gente já tem, adaptando de alguma forma, né? Mas o interessante desse debate todo é que o cenário hoje é muito mais acelerado, né? A gente comentou isso antes, né? Que, por exemplo, nós, no nosso tempo de criança, a gente tinha uma relação muito mais linear com as mídias, né? Hoje em dia eles têm uma relação muito mais ampla, mais rápida. Mas nada linear. Então, por exemplo, assim, antes era fácil, por exemplo, lá tu tinha eu tenho, você não tem, tu tinha como ver qual era a propaganda que estava abusando do processo e tirá-la do ar. Hoje em dia tu quase não tem mais propaganda. E hoje em dia eles estão no YouTube ou em outras coisas. A gente estava comentando ali fora antes sobre a relação dos unboxings, por exemplo, no YouTube. Eles estão fazendo, o meu filho de 6 anos, ele passa por isso. Tu comentou exatamente da questão científica e na prática é exatamente isso. Ele não consegue entender o que é entretenimento e o que não é. Aí às vezes ele está vendo um youtuber fazendo um brinquedo ou mostrando uma coleção e para ele aquilo lá é daquele cara. E eu sei que aquele youtuber está sendo patrocinado por uma marca e ele está querendo fomentar o consumo. Então a gente até... É mais delicado ainda, né, Márcia? Que é mais delicado, porque por exemplo, o meu filho, se ele tá vendo o desenho e entra uma propaganda, ele diz, bota, mamãe, bota. Né? Agora até ele mesmo vai com o dedinho ali e pula o anúncio, né? Porque eu me nego a pagar. Eles aprendem rápido. Eu me nego a pagar o YouTube Kids pra criança de 3 anos. Eles aprendem rápido. Tô brincando, mas eles aprendem rápido. Mas essa interferência, eles ainda conseguem identificar.
Mas quando tá inserido, Não, quando aí é é- conteúdo Não. conectado, gente... E daí tu acaba tendo um debate que pra mim ele acaba sendo, ele é bifurcado, que tem o consumo, propriamente dito, e o conceito. Então tu acaba, nesses vídeos do YouTube, é muito fácil tu entender que ali é consumo de um brinquedo. Mas As crianças são, elas são muito consumistas, elas são consumistas Claro. vorazes. Claro. E elas ditam as regras de consumo dentro das suas famílias e dentro até da própria experiência escolar nesse sentido. Então, Não, até porque as crianças são naturalmente e essencialmente curiosas. Exato. Uhum. Então, quando o mundo começa a se apresentar... Porque uma coisa que também que eu acho um tanto perigoso no digital é que termina e ele já te encaminha para outro, que já te encaminha para outro, que já e te tu encaminha perde o pra... controle. tu perde o A gente controle. estava comentando, o consumo ele fica óbvio, é fácil tu ver, mas o conceito já é mais complexo, que é o conteúdo propriamente dito. O que ele está te trazendo? O que ele está fomentando? Então, às vezes eu vejo que essa relação deles ali com o consumo, ela é muito mais acelerada. E eles acabam pedindo coisas e tu acaba vendo que vem daquilo ali. Não pode vir de outro lugar. Mas da onde tu tirou isso? Vem daquilo ali, sabe? Então, eu acho que, volto a dizer, a gente como pais tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente estava comentando ali, é muito difícil. Meu filho, por exemplo, quando ele começou a curtir YouTube, ver essas coisas, ele vê supervisionado. Tu consegue ver os conteúdos, mas o que está por trás, às vezes, tu não consegue sacar. É inocente, abrindo um brinquedo, mas tá ali, ele tá te dizendo, compra o brinquedo. Então... é como se fosse uma mensagem subliminar Isso. que acaba ficando É assim, sutil, né? eu vou abrir essa caneca, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Só não fala com palavras, né? Não, e uma coisa Eu interessante... tenho, você não tem. E tu vai chegar numa situação, assim, muito complexa, que eu diria, claro, seria uma outra discussão, mas tem a ver com crianças, que ela sai das mídias e vai para a própria postura delas. A gente passou por esse a comportamento que... a gente passou por um caso, por exemplo, na escola do meu filho, que ele começou a pedir refrigerante. Refrigerante. A gente foi entender por que ele queria refrigerante. A gente percebeu que tinham crianças que levavam refrigerante. E para eles, eu tendo a dizer de uma maneira não científica, mas era um medidor de status entre as crianças. Sim. Aquele que levava o refrigerante, então todos queriam levar um refrigerante. Como é que chegou naquele consumo? Eu não sei onde ele viu aquilo, mas é uma família que permitiu a entrada, faltou uma supervisão, e tu como pai, às vezes, quando teu filho vai colidir com o mundo, tu não tem controle disso. Ele vai colidir com outras realidades, então tem que... É uma coisa interessante isso, porque tem muito essa discussão. Eu tenho muitas discussões com outras mães, obviamente, mas a gente fala muito isso assim, mas a criança, mas ele tem que, algo assim, tipo, ele tem que tomar refri todos os dias, ele, sabe, ele quer... Ele determinou isso. Sim, mas alguém Alguém ele não vai no mercado comprar, Não. ele não tem ainda pra isso. Sim. E aí vem a questão toda da comunicação e dessa publicidade, dessa mídia. Uma vez eu lembro que acho que eu nem tava ainda no mercado da comunicação, mas um publicitário me disse assim, Márcia, quando tu passa na gôndola do supermercado, naquela parte das guloseimas ali, o chocolate, o salgadinho, onde é que elas estão localizadas? Tudo embaixo. Tudo embaixo. Sim, o jogo é esse. Né? Sim. Porque eles precisam, essas marcas precisam seduzir a criança, que vai pedir, vai infernizar e etc. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, porque a gente está falando desse descontrole, eu lembro que quando eu comecei a estudar o On Demand, que a Ali comentou, eu entrevistei um publicitário que ele me disse assim, eu acho que eu já contei essa história aqui no Fala Mercado, inclusive. Ele falou assim, Márcia, isso foi 2012, talvez, tá? Márcia, minha filha tem 4 anos e hoje ela não conhece a interferência de comercial de TV. Porque ela já está no On Demand. Ou seja, daqui 5, 10 anos, a gente não... vai ser mais difícil, vai ser mais... Porque a gente estava falando do ponto de vista das marcas, né? Vai ser ainda mais desafiador para as marcas... Sim. chegarem nessas crianças como uma opção, né? Eu lembro uma vez que o Piangers, inclusive, comentou que a filha mais nova dele entrava em loja de brinquedo e ali manuseava um pouco e devolvia, porque ela não era impactada por esse consumo, então ela achava que era uma espécie, sei lá, de biblioteca de brinquedo, tu vai ali, usa e devolve. Sim. O que seria lindo se continuasse seria dessa maravilhoso. forma, né? Sim. Isso, gente, a gente tá falando de 10 anos atrás só, né? Então é bem como a Ali falou, amanhã tá surgindo outra, porque as marcas, e como eu falei,
todo objetivo de uma empresa é o lucro, né? Eles deram um jeito de entrar na vida das crianças, seja por conteúdo conectado, seja por mídias digitais, por redes sociais. Na verdade, na plataforma, acho que são 3 os lugares principais, que é YouTube não pago, né? Que ele vem com uma publicidade direcionada, tanto o YouTube como o YouTube Kids, os dois têm. Tem esses unboxing, que é dentro do próprio... O youtuber abre, né? E faz apresenta aquele produto de uma forma como se estivesse abrindo um presente. E aí também, em jogos, a publicidade patrocinada, quando a criança abre um pouquinho mais, vem o jogo, e daí no meio do jogo vem um patrocinado, que é um outro jogo. Que tu não consegue continuar. Tu não consegue continuar se tu, ou tu espera ele passar, né? Tem vários nomes para esse tipo de ads, né? Esses ads dentro dos jogos. Eu acho que a maior dificuldade agora de regulação reside nesses ads que vêm para conteúdo de classificação livre, né? Porque às vezes, se tem alguma outra questão no YouTube, a gente consegue, por exemplo, notificar os órgãos responsáveis, que seriam a Senacom, o Ministério Público, através dos PROCONs, né? Olha, tem uma publicidade inadequada aqui para crianças, diz que o canal é de classificação livre e, na verdade, está incentivando o consumo. O Conar não, olha. O Conar é mais... ele não abre essa investigação. Tá. Ele não abre essa investigação. Ele regula, ele orienta como que vai ser, né? Então, às vezes tem alguns processos, mas o caminho... Porque a abusividade da propaganda, ela é em relação à criança consumidora, que é vulnerável. Então, por isso o papel da Senacom, né? Perfeito. E do Ministério Público, porque a criança, ela é uma hipervulnerável nessa relação toda, né? Ela não sabe, ela não pediu pra estar ali, né? Ela nem que teria propaganda se fosse por ela. Se ela escolhesse, exatamente. Definitivamente, meu filho ia dizer, não quero. Exatamente. Não quero. É verdade. Márcio, na hora que tu trabalha com esses projetos, né? A gente falou dos os quadrinhos, enfim, muitos deles impressos, né? Mas contasse da tua primeira experiência e algumas vieram depois já, né? Então, assim, mas quando tu fala do processo criativo na hora de produzir para essas crianças, que tipo de cuidado? Tu falou, tem as sinapses, né? Tem as psicólogas que me ajudam. Que tipo de cuidados hoje, já mais experiente, passam pela tua cabeça já na hora de produzir? Basicamente, como eu falei, tu vai consultar pessoas que podem te dar uma orientação melhor, isso sempre, mas eu acho que do ponto de vista da comunicação, de uma maneira mais ampla, tu tens uma responsabilidade com a geração futura e com a construção que está sendo feita. Por exemplo, quando eu trabalho num projeto de conscientização ambiental, a gente muitas vezes a gente acaba caindo nesse debate geracional, né? E tu tristemente conclui que a geração da qual a gente faz parte, ela é quase uma geração perdida nesse sentido. Completamente. Porque Inimigos do Capitão Planeta. Exatamente. E aí tu pensa, não, então a gente vai apostar nas crianças, na mudança de mentalidade das crianças. E eles Esses dias eu separei o lixo. Sim, eles já vêm com drive diferente. Eu separei o lixo em casa e eu disse, agora essa lixeira é pra isso, essa é pra essa. E meu filho olhou pra mim e disse assim, ai, como ela tá cuidando do meio ambiente. Eu disse, ainda com um tonzinho, sabe? Uma hostilidade. O meu filho fala às vezes da comida, ele fala, essa comida é saudável. Ele já entende a comida saudável e a comida não saudável. Por mais que às vezes ele opte pela não saudável. Que a maioria das vezes. A lista dele é toda de não saudável, mas enfim. Óbvio, provavelmente. Enfim. Mas enfim. Mas quando tu vai criar isso, tu vai, né, necessariamente, é quase como se fosse uma missão com uma geração que está se construindo. Então tu como criativo tem que ter sempre isso no teu norte. Tipo, que tipo de mensagem a gente vai passar para eles? Que, no caso da mensagem da preservação do planeta, de conscientização, tu vai passar esses drives que, como tu disse, eles já vêm com isso eles já vêm mais dentro deles, né? Mas então, basicamente, tu vai procurar uma mensagem que seja construtiva, primeiramente. Que agregue na jornada deles para que eles lá no final sejam adultos diferentes do que a gente conseguiu ser no fim das contas, né? E melhores, né? Melhores, sim. A gente sempre quer que sejam melhores. A gente quer que sejam melhores. A gente falava esses dias no outro episódio que a gente gravou, que assim, eu, Márcia, sou um pouco crítica à geração que tá vindo, né? Que tá vindo não, que tá vindo é a alfa, né? Mas eu sou muito crítica à geração Z.
Por outro lado, como eu disse, eu acho que eles vêm mais desprendidos de preconceito, Sim. já vêm com uma consciência socioambiental muito maior do que a gente foi. Uhum. Mas eu fui provocada por um convidado que eu achei interessante, porque ele falou assim, Márcia, a geração dos nossos pais sempre reclamou da nossa geração. Uhum. E a gente vai reclamar da Z. Sim, é um debate, E a sim. Z vai reclamar da alfa, né? Então, assim, a ideia é que eles sejam cada vez ser humaninhos melhores, né? De alguns pontos, mas enfim. Sim. Né? Não, mas eu acho que isso é possível, mas tá a nossa geração é meio que uma geração ponte, né? A gente tem essa responsabilidade de estar cuidando daquela geração anterior e estar construindo essa nova. Então a gente tem essa missão com esses valores, eles são... Tá na nossa mão passar isso ou não. Claro, nós estávamos comentando isso ali fora antes, que nós temos uma missão super importante nas mãos e junto disso a gente está super ocupado, está super cheio de coisas para fazer e sem tempo para dar essa devida atenção. Perfeito. Então, na realidade, acaba sendo um desafio maior do que muitos de nós estão preparados para conseguir Mas realizar. talvez, Márcio, eu acho que isso que a Ali traz, que eu achei muito interessante, né? Que essa coisa do cuidado da criança é um projeto de nação. Talvez isso faça ainda mais sentido, né? Porque a gente, como pais, não vai dar conta de tudo, né? Sim. A gente tem, assim, vocês estavam falando, eu estava pensando, a gente brinca que culpa é sobrenome de mãe, né? Mas, claro, um pai atuante também, né? Obviamente. Então, assim, a gente bate sempre aquela dúvida do, sei lá, vou dar um exemplo aqui, bobo. A criança... é mordida. O meu filho foi mordido na escola durante um período grande, assim. Ele era sempre mordido, ele era Mordido sempre por mordido, por ele é outra sempre criança. mordido por outras crianças. Aí um dia ele foi lá e mordeu. Aprendeu. Aí o que a pedagoga me trouxe? Porque eu sempre, toda vez que ele era mordido, eu dizia, filho, mas tudo bem, um amiguinho pediu desculpa, ele não queria te machucar, acontece, enfim, todo aquele entendimento de, é uma fase e tal. E onde ele vai lá e morde. E aí a minha primeira intenção, a minha primeira reação era de dizer pra ele, filho, mas não pode, quando te mordiam tu não gostava. Mas a pedagoga trouxe pra mim assim, olha, Márcia, ele sempre foi agredido. Em algum momento ele vai agredir. Claro. Né? E isso, ok, claro que tu tem que fazer essa conversa com ele, mas tu também, ele precisa se defender. Sim, né? tu tem que entender que Então, isso aí é natural. esse limitezinho do que dá, talvez por isso faça ainda mais sentido que a criação de uma criança... A proteção da criança é um projeto de nação, mas a criação dela é feita a muitas mãos, né? Porque todos somos responsáveis pelas crianças. Tem um provérbio africano que diz, é preciso uma aldeia para criar uma... E criança. é verdade, É porque na verdade assim, é uma troca entre mães, entre pais, entre especialistas, entre... eu li isso, acho que tu vai gostar. É o Estado buscando políticas públicas para estar junto com essas crianças. É a própria sociedade civil detectando os problemas, vendo como é que combater, que tipo de projeto de lei a gente pode fazer, que tipo de outras demandas ou até políticas públicas a gente pode adotar. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala de criança, é bem isso, assim, é dever de todos, é dever de todos. E faz muito sentido. Em relação a esse tema e poderia ir para outros, nós hoje somos uma sociedade com muita informação. Isso é muito positivo. Muita. No entanto, a gente tem que saber o que fazer com essa informação. É positivo, E acho mas que assim, se gera pra gente que tem essas sinapses, essa capacidade cognitiva, já gera uma ansiedade pra gente. Não, sim, pra criança. Imagina Sim, pra a gente criança. comentou sobre isso, né? Que o índice de ansiedade para eles deve ser... Gente, é altíssimo, sem dúvida. Antes da gente seguir aqui a nossa conversa, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Gente, Márcio, agora... Desculpa, Márcio, não. Ali, vou direcionar um pouquinho pra ti, porque assim, durante muitos anos a internet foi considerada uma terra sem lei, né? E a gente sabe que, né, sei lá, na última década, talvez, a coisa já tá mudando. A questão é, como é que a gente vai proteger... A justiça atual protege as nossas crianças disso? A gente tem alguns mecanismos legais que vão atuar diretamente com isso. Eu acho que a terra sem lei, ela é uma coisa muito ultrapassada e muito do início da internet. Do advento da internet. Que parecia aquela coisa disruptiva, sem limites, e eu sou radical porque eu uso a internet quando a gente discava, né?
o que acontece? A gente tem, tudo que acontece online tem já tem uma legislação no offline. Então, é só aplicar, né? A gente aplica o que a gente já tem. Claro que algumas coisas vão demandar algum tipo de interpretação um pouco além do que o texto legal vai nos dizer. Eu acho que nesse sentido, na questão de publicidade e crianças, o que seria muito importante, assim, que está em discussão no Congresso Nacional, seria a aprovação, mesmo que fosse em parte, da lei que eu estava dizendo para o Márcio antes ali fora, a lei das fake news, né? Mas o nome real dela é Lei da Liberdade, Informação e Transparência. Não, desculpa. Liberdade, transparência e responsabilidade, né? E não fake news. Ela não vai tratar só de desinformação. Ela vai também tratar de publicidade direcionada. Ela vai tratar da gente poder verificar quem é que está fazendo essa abusividade, né? Dizer, ó, eles estão vinculando uma propaganda de, por exemplo, de bets, agora que está muito na moda. Sim. Uma propaganda de bets onde tem uma criança utilizando um jogo de classificação livre. Não pode, né? Teria que ser de acordo e adequado com aquele perfil daquele serviço que a gente está utilizando. Então, essa legislação, ela seria muito importante, ela prevê questões na publicidade direcionada, porque qual é o problema da publicidade direcionada? Ela perfila, né? Ela faz um perfil da Márcia, da Liane, do Márcio, e faz coisas de acordo com as nossas próprias preferências, que a gente acaba ficando naqueles filtros bolha. E também tem a atuação de várias instituições da sociedade civil. O Instituto Alana é um deles, né? Que sempre, criança e consumo, né? Tem projetos bem importantes nesse cenário. A gente tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, que vai falar que é abusiva a publicidade direcionada a crianças quando se aproveitar da ausência de conhecimento delas naquele tema. Perfeito. A gente tem também algumas outras iniciativas de alteração do ECA para também atualizar perfis de redes, tanto redes sociais como em jogos, para o mundo digital, colocando sempre com um controle parental, né? Sempre bom lembrar que é absolutamente incapaz toda criança e adolescente até os 16 anos. Né? A partir dos 16 aos 18, ela é relativamente incapaz, então pode tomar algumas decisões. Uau. Então, por exemplo, no Family Link, que é um controle parental, né? Tem uma previsão que se a criança atinge 13 anos, ela pode notificar o pai e dizer, ó, não quero mais a tua supervisão. 13 anos. 13 anos. Então, Gente, 3 anos antes do 3 anos antes de ele poder ter algo, né? Ela é absolutamente incapaz, ela não responde por nenhum ato, né? Quem responde seriam os pais. aquela questão da emancipação A partir, 16, né? a partir dos 16 Ah. também. A partir dos 16, né? Então, tem esse limbo dos 13, porque a maioria das plataformas admite uma criança, né? Eu a considero criança ainda, de 13 anos, utilizar. E também tem essa questão do controle parental, permitir a notificação dos pais. Dizer, olha, não quero mais a tua supervisão. Ai, gente, que medo. Filho, mamãe te ama, mas mamãe não vai deixar. Márcio, tu tens uma atuação forte, então, como quadrinista, né? Faz isso muito para público infantil. Muitas vezes impresso, né? Sim, muitas mas vezes impresso. a gente sabe que a tecnologia invadiu a vida das nossas crianças, né? A gente já falou bastante sobre isso. O que nós, como responsáveis pelas crianças, como as crianças sendo um projeto de nação, que eu vou usar isso a partir de agora muito, o que a gente pode fazer para preservar as nossas crianças dessa exposição da mídia? Porque a Ali falou que tem algumas ferramentas que tu consegue, né? Seja do ponto de vista da denúncia de publicidade abusiva, seja do próprio controle e monitoramento da criança. Também tem uma questão muito de evangelização do nosso público, né? Assim, os nossos comunicadores, então mas, assim, de forma mais leiga, né? O que o público em geral pode fazer para a gente poder cuidar das nossas crianças? Olha, eu acho que
passa, vou falar uma coisa que vai parecer até meio antiquada, mas passa por presença, sabe? Porque a gente tem um processo hoje, como eu falei antes, que pai e mãe estão cheios de coisas para fazer, muitas demandas profissionais, pessoais, de família, e acaba, muitas vezes, a gente falou isso ali fora. É a babá eletrônica. É a babá né? eletrônica. A babá eletrônica, pela pesquisa, mostra que são quase mais de 5 horas por dia, na média, que as crianças ficam expostas a babá eletrônica, assim, digamos. A babá eletrônica hoje já sendo considerada não mais só a TV, mas os dispositivos digitais, tablet, celular, celular, etc. 5 horas, isso é um tempo muito grande. Nossa, muito Então, muitas vezes, a gente passou por isso uma vez em casa, a gente tinha uma arrumação para fazer, a gente não libera o celular pro meu filho. Mas teve um dia que ele estava muito terrível, a gente precisava fazer, fica com o celular aqui. Ele ficou 15 minutos com o celular. A minha esposa falou assim, depois de 15 minutos, parece que não tem criança em casa. Realmente parece que não tem criança em casa. Então tu vê, olha o malefício que isso está trazendo. É um malefício E é incrível. para o bem de vocês. E sim, com não da certeza. criança. Eu lembro que em seguida que eu fui mãe, o Pedro foi um bebê de pandemia, né? Então assim, eu estava trancada em casa com uma criança, um bebê. E muitas vezes sozinha ali, em questão por questão de trabalhos e demandas. E uma vez eu lembro que eu levei pra pediatra, eu estava muito angustiada, disse, às vezes eu botava uma TV pra ele, podia ser um Mundo Bita, que é teoricamente mais inofensiva, né? Mas aquilo me gerava culpa, né? E ela disse pra mim uma vez assim, Márcia, calma também, né? Tu precisa lavar uma louça, tu precisa tomar um banho, tu precisa tu olhar o teu celular em algum momento. Então, assim, calma, né? Sim. Tudo com parcimônia dá pra fazer. Não é demonizar a tecnologia. Não é cortar, não é demonizar os jogos. Tem muita coisa, eu vejo isso em relação ao Pedro, assim, tem muita coisa que ele traz que é muito legal. Ele, claro, com 3 anos está numa fase muito, muito bacana desses aprendizados. E que a gente, como tu dissesse antes, Márcio, tu olha e diz, putz, só pode ter tirado isso de um desenho, porque aqui não foi, na escola não seria. Então, assim, tem algumas coisas legais, né? Meu sobrinho, que tem a mesma idade do meu filho, ele fala as cores em inglês. Sim, meu filho faz isso também. E ele não tem inglês na escola, entendeu? Ele só pode aprender isso na televisão. Ou seja, tem um lado positivo nesse sentido. Não dá pra demonizar, Só que como tu falou, de não cortar a internet, mas preparar eles pra internet. Eles, pra que eles tenham algum tipo de noção, que eles também não se... Tem muita questão de bullying, cyberbullying, que eles também não se coloquem nesses espaços, né? Por isso que eu acho que é conversa, né? É conversa. Lá em casa a gente tem uma regra, né? Como que a gente resolve as coisas aqui em casa é conversando. Então é conversa. É dizer, não vou deixar tu... Por exemplo, tu não vai ter um chip porque tu não pode, não tem idade ainda para ter um WhatsApp para conversar. Tu quer conversar, tu me avisa, eu faço, né? Então conversa com o meu aqui. Exato. Conversa pelo meu. Ter limites bem estabelecidos e explicar o porquê, né? E por que eu não posso usar esse jogo? Porque esse jogo tem interação com outras pessoas e eu não vou estar... Por exemplo, é uma responsabilidade eles estarem utilizando tecnologia se tu não vai estar o dia inteiro. Sem dúvida. Então, por exemplo, não pode usar. Por quê? Porque tem interação com outros usuários, eu não autorizo. Ponto. Isso chega no que eu disse, assim, que também são só as crianças, né? O adolescente também tem essa questão, especialmente os jogos online. Todos nós chegaremos nessa fase, né? E, assim, hoje talvez nem tanto, talvez até seja um pouco preconceituoso que eu vou falar, mas, assim, principalmente meninos, né? Então, assim, são mais levados a essa aptidão dos jogos online. E, cara, ali é um ambiente que eles falam com o mundo inteiro. Mas se eu tivesse que dizer uma coisa, vou dizendo pra câmera agora. Vai! Criem, pais e mães, criem espaços, criem tempo com o filho de vocês. Porque muitas vezes... Eu faço isso com os meus guris, sabe? Muitas vezes tu precisa do celular, tu precisa da televisão, tu precisa do tempo para produzir, tu precisa. Isso é fato, como tu falou. Concordamos. Mas, queira ou não, esse tempo vai passar. Essa criança vai virar um adolescente, vai virar um adulto. Todos nós aqui já fomos uma criança. Hoje em dia a gente está no mundo e pai e mãe, não sei onde é que estão, enfim. Ou seja, aquele tempo vai passar. Então tu tem que ter noção desse processo e dedicar um tempo para aquilo ali. Por exemplo, eu ilustro, eu gosto de desenhar. Eu me acho nos desenhos com meus filhos. Minha esposa às vezes brinca que ela diz, ele tem um
um desenhista de aluguel pra ele aqui, porque ele pede os desenhos, eu vou lá e Claro. faço. Mas aquele momento que eu tô Coitado desenhando, do Pedro. Você me ele- pediu um desenho. ele tá vendo. Eu sou desse time. O Nossa. meu desenho é... Eu vou dizer, vai lá no tio Eu sou Márcio. o jogo. Vai lá que eu faço. Eu jogo jogos. Eu gosto de jogar Uno, Mas jogo aí, um jogo de ótimo. tabuleiro. Ai, um mas joguinho de ótimo. tabuleiro, super adoro. Mas assim, eu Mas não... O Pedro ótimo. tá na fase do... Não me vem desenhar. que o Pedro meu- tá na Mas fase ótimo. do joguinho de memória. É. Não necessariamente memória, porque ele ainda não tem isso, mas em vez de fazer viradinho, Uhum. eu faço. Ele é alucinado por dinossauros, alucinado. Ele sabe o nome de mais de 30 Ah, dinossauros. meu filho também adora Impressionante. dinossauro, ele é especialista. E aí eu viro e digo, tá, vamos. Quem é esse Aham. aqui? O Parasaurolofo. Tá, agora encontro o Parasauro. outro. Ele sabe todos os nomes. Claro. Então, esses joguinhos de tabuleiro vai. Agora, esses tempos, ele tem no quarto dele uma parte da parede que ele pode riscar, né, Uhum. com giz. Coisa boa. Gente, ele fazia uns... Mamãe, essa é você. Daí tu olha, uau, filho, que Que legal, lindo. que lindo. Não, agora eu aprendi que não, que interessante. Não, mas até... Não é que lindo, é que interessante, interessante. filho. Mas, enfim, eu concordo, Márcio, porque eu acho, a maternidade é um eterno cuspir pra cima, né? Mas eu sempre me incomodou, me desconfortou estar num restaurante, ver, né, um casal, amigos, enfim, conversando, Sim. e a criança É, grudada sim, no sim. celular. O que eu passei a fazer quando... Cuspir pra cima, né? Quando eu entendi o dar o celular pra criança Sim, na hora muitas da vezes é um janta, momento ali que eles precisam. É só um momento. É. Porque no meu caso, né? No meu caso e com o meu filho, que é uma criança bem ativa, Aham. pra não dizer outro nome, a gente chega no restaurante, eu sempre levo um brinquedo, a gente brinca com as coisas da mesa, vai, tá brincando. Sim. Aí chega a comida, aí vai, come, continua brincando. Só que, claro, é uma criança que tem um estômago desse tamanho, come Sim. bem menos do que a gente. Rápido ele resolve. Rápido, tá resolvido, matou a fome e a gente tá comendo ainda. E aí é esse terminar da comida que tá, beleza, esgotou as opções. Não é não jantar pra ver o celular, por exemplo. Sim. Jamais, exatamente. Eu tenho uma regra absurda que comer Inegociável. inegociável. É assim, escolha o seu inegociável, né? É, isso aí. Comer com o celular, Jamais. 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 Não quero saber. E eu tenho, Ai, inclusive... mas por favor, não. Eu tenho, inclusive, sobrinhos afilhados, né? Muitos. E com os meus afilhados, assim... não, mas a minha mãe, meu pai, minha avó deixa. Ah, Bom, sim. então, na casa deles, tu usa. Exato. Na casa da Dinda, não pode. Deixa o celular lá. Claro, já são crianças mais velhas, né? Com esse poder de entendimento maior. Mas Mas no é fim, inegociável. Mas no fim, nós como pais e mães, no fim a gente vai perceber que tudo são oportunidades. O meu filho tem 6 anos, ele não se liga muito em futebol, assim, Aham. mas esses dias ele assistiu, nós estávamos de férias, ele assistiu uma vitória do Internacional ali de 7 gols. Ele ficou impressionado, 7 gols. Uma vitória ali. Uma vitória. Aí ontem... 7 gols. Mas aí ontem a televisão estava ligada, mas olha só, ontem a televisão estava ligada e ele começou a ver os números que ele tá vendo na escola. Aí ele falou, tá 0-0. Ele, por que eles não fazem 7 gols? Ele perguntou. Aí eu comecei, aí eu pensei assim, ó, é uma coisa muito rara fazer 7 gols. Aí eu falei, vou te explicar quantas vezes aconteceram 7 gols. E comecei a conversar e ele começou a perguntar. E E aí, aí o jogo nem é mais tão interessante, né? não, A explicação é mais interessante. e aí no final ele falou uma coisa que pra mim, pensei, ganhei a noite. Ele falou, como é bom conversar. Aí eu falei assim, aí eu fui contando histórias. Zerei a vida. Eu vencei, cara, eu falei Venci. coisas que pra mim eu já vi, Maravilhoso. contei. E o que me custou? Só falar. É o que a gente fala do storytelling, de tu tá contando histórias. Então, pra isso, eu falei de coisas que eu aproveitei o jogo ali pra ver. Mas tá num livro. Tem aqueles aplicativos com historinha, que tá às vezes meio rivaliza, ele faz um barulhinho, mas é um livro que tá ali. Então, pode contar uma história de família, pode contar uma coisa do teu próprio trabalho. Muita coisa Tu vai até tá- também é pelo são exemplo, né? oportunidades. Por exemplo, o Felipe, ele lê muito. E ele, desde que aprendeu a ler, ele lê. Porque é o nosso combinado. Deu 9 horas, cada um pro seu quarto e lê. Maravilha. Maravilhoso. E daí agora ele tá numas que ele tem um que ele tá lendo agora e ele diz assim pra mim: a minha meta é ler as 200 folhas desse livro essa noite. Nossa. E Deus disse, vai dormir, porque a gente precisa Tu dormir. não vai ler 200. 200 Não vai ler. não, entendeu? Vamos ler 50, Vamos ler filho? 50? Aí Quem ele, sabe 200 na semana? aí ele fica me gritando, ô mãe, já li tantas. Ô Ai, mãe, que já li legal. não sei. Mas é isso. A gente sempre, eu falo isso, teve um outro convidado que disse isso que eu acho ótimo, que é como é que é? A experiência ensina, mas o exemplo arrasta. Perfeito. É impressionante. E é isso, né? É o mãe, vem brincar comigo. Mãe, fica aqui. Mãe, por que isso? Sabe? Sim. Eu acho que é essas oportunidades. Gente,
Estouramos o tempo, obviamente. Estouramos, não, diretor. Estouramos. E certamente estouraremos mais ainda. Algumas vezes eu faço umas provocações assim, vamos fazer a parte 2 desse episódio, porque tem muita coisa para explorar ainda. Tem mesmo. E é realmente assim, terminar com esse entendimento de que a criança a proteção da criança é um projeto de nação, de que a gente precisa olhar para essas pessoas, ter esse cuidado, se colocar num lugar de que não sabe tudo e que a criatividade acima de tudo, o lucro acima de tudo, para quem cria para essas crianças, né? Eu tenho alguns episódios que eu digo assim, são bonitos, né? Que bom a gente poder falar sobre isso, que bom a gente poder compartilhar experiências e evangelizar, que eu falei também nos anos 90 a gente não tinha isso, Sim, tinha lugar diferente. para isso, A gente né? tá aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo. É, perfeito. É um mundo novo. Muito obrigada, gente, pela presença de agradeço. vocês. Muito obrigada por tantas experiências trocadas. Foi muito legal. Eu falei desde o início que era um momento que eu ia aprender o que eu pudesse. Que o protagonismo aqui foi de vocês. Valeu, obrigado. Obrigada, muito obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. Curte, comenta, compartilha, joga pra galera, porque Fala Mercado está cada vez melhor. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.